A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Estamos na segunda leitura bíblica, né? A leitura cronológica, já terminamos o livro de Gênesis e agora estamos lendo o livro de Jó. Jó já foi tentado por Satanás, né? É uma prova que Deus permitiu que ele passasse e com tudo que lhe estava acontecendo. Ele não blasfemou contra Deus, mas ele pediu pela morte, né? Praticamente, porque ele lamentou o dia em que nasceu. Então, os 3 amigos que foram visitá-lo, né? Ficaram 7 dias ali 7 dias e 7 noites, sem falar uma palavra, ficaram pasmos, né, com aquela situação, porque Jó sempre foi bem de vida, sempre temente a Deus, sempre reto, sempre bondoso, e de repente ele estava irreconhecível por causa das crostras de feridas, né, que ele tinha em sua pele, o mau cheiro, não tinha família, não tinha nenhum bem, né, vacas, ovelhas, sua esposa já não chegava perto mais, então Jó estava lamentando pelo dia que nasceu, né, a lamentação dele ontem no capítulo 3 era que no dia era melhor que ele no dia de seu nascimento era melhor ter morrido, né? E é o momento em que os amigos abrem a boca para lhe falar. E o primeiro a lhe falar é Elifaz, né, que repreende a Jó no capítulo 4. Então respondeu Jó a Elifaz, o tematita, e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muito e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam o mesmo. Com o hálito de Deus perecem, com o sopro da sua ira se consomem. O rugido do leão, a voz do leão feroz e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão velho porque não tem presa. Os filhos da leoa andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindo de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por mim, me fez arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador?
Eis que ele não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura, quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pé e são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles as suas excelências, morrem, mas sem sabedoria. E as exortações de Elifaz no capítulo 5. Chama agora, há alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, não havendo quem os livre. A sua colheita o faminto a devora, e até dentre os espinhos a tira. E o salteador traga a sua fazenda, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Porém, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. E faz coisas tão grandiosas que não se podem esquadrinhar, tantas maravilhas que não se podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos, para pôr aos abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele espanta os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas e ao meio-dia andam as apalpadelas como de noite. Porém, ao necessitado livra da espada, da boca deles e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezas, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere as suas mãos, ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra da violência, da espada, do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fonte te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo serão pacíficos contigo. E saberás que a tua tenda está em paz. Visitarás a tua habitação e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da tenda. Na velhice irás à sua sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Ontem eu fiz um comentário, né, que na Bíblia não falava se esses amigos eram de Deus ou não, né? Embora aqui não está muito claro, mas se eu não me engano, no final aqui Deus pede para que Jó ore por eles. Então, bom, não vou deixar em aberto isso ainda, porque aqui dá para entender.
no capítulo 5 aqui, no capítulo 4, dá a entender de que ele faz. Não, aliás, o capítulo 4 foi o. Desculpa, gente. Não, ele faz mesmo, né? Aliás, ele faz que está dizendo tudo aqui, né? Ele faz no começo dá a entender de que Jó é um pecador, que Jó se acha melhor do que Deus, né? Por andar reto. E no final das contas ele diz, ele fala sobre Deus aqui, sobre as virtudes de Deus aqui. Então a gente fica até um pouco confuso. Eu vou confessar a vocês que Jó para mim sempre foi um livro um pouco mais difícil de compreender essa conversa, mas minha cabeça não está muito boa, mas eu vou ver se eu consigo dar uma estudadinha antes de finalizar o livro para falar sobre isso. Mas tem tempo ainda, a gente vai continuar. Vamos ver a resposta de Jó no capítulo 6, né? Jó falando o que ele faz. Então Jó respondeu e disse: Ó, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso és que as minhas palavras se me afogam, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Aqui ele já está dizendo que as maldições, as provas, né, no caso, vamos dizer assim, de Deus, já está superando os bens todos os bens que Deus fez, né? Não blasfemou ainda, mas já está pendendo, né? Aí no 5, porventura zurrará o jumento montês junto à elva, ou berrará o boi junto ao seu pasto, ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. E que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse a sua mão e me acabasse. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultarei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? E porventura minha força, a força de pedra, ou é de cobre a minha carne? Ou não está em mim a minha ajuda, ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar-me compaixão, ainda ao que desejasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada e neles se escondem na neve, que no tempo do calor se derretem e desaparecem do seu lugar. Perdem-se as caravanas procurando água, vão ao deserto e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá esperam por eles. Foram envergonhados por terem confiados. Então chegam ali, se confundem. Agora sois semelhantes a eles. Vistes o terror e temestes. Disse-vos eu: dai-me ou oferecei-me presentes de vossos bens, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei, fazei-me entender em que errei. Olha só, Jó está querendo entender em que ele errou para ser crucificado,
não, me perdoe, Senhor, crucificado foi Jesus Cristo, mas para ser punido dessa maneira, né? Porque ele está vendo tudo isso como uma punição. O quão fortes são as palavras da razão, mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançais sortes sobre o órfão e cavais uma cova para o amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça apareça nisso. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Olha só, ele está aqui indignado, né, do que está acontecendo com ele. Por Jó, estou falando de Jó, ele está indignado do que está acontecendo com ele, porque ele sempre foi um homem justo, ele sempre foi um homem fiel a Deus, né? Ele em tudo, a vida dele toda sempre foi Deus em primeiro lugar. E agora que ele está passando por um momento difícil, né? Ele acha injusto isso, né? Dele estar passando por tudo isso. Se ele sempre serviu ao Senhor com retidão, né? Em verdade e em espírito, né? Então não é justo ele estar passando por isso agora. Ele está se justificando ao Senhor Deus, né? Ele está querendo se justificar. Perdão, gente, é que eu tô com fone aqui, porque a minha voz, como eu já comentei em outros vídeos, eu não posso falar muito alto, né? Por causa da enxaqueca aqui, provoca enxaqueca. Então eu uso o fone. Vocês não estão vendo, porque eu coloquei aqui embaixo, mas o fone está aqui, viu? Então, aí Jó prossegue em sua fala no capítulo 7. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do jornaleiro, como o servo que suspira pela sombra, como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de vaidade, noites de trabalho me prepararam, deitando-me a dormir. Então digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e acabam-se sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na minha angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia para que ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas como sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação, antes a morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto o estime e ponhas nele o teu coração, e cada manhã o visites
e cada momento o proves? Até quando me deixarás, nem me largarás, até quando me engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizestes de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, de madrugada buscarás e não mais existirei. Olha só o sofrimento que Jó estava passando aqui, né? Eu não, eu vou parar por aqui porque amanhã porque aí Bildade vai começar a falar e se eu ler Bildade, eu conseguir dar a resposta de Jó a Bildade, né? Senão o veículo, o vídeo vai ficar muito longo. Mas a gente vê aqui, né? É uma discussão, um debate, né? Praticamente ali entre os amigos. E o mais interessante, só um minutinho. O mais interessante em relação a isso é que nesse debate, né, pelo que eu entendi, os amigos também temeram a Deus porque viram o poder de Deus, né? Eles entenderam que aquilo ali também vem de Deus, né? Que tudo que aconteceu a Jó ali também vem de Deus. Não foi propriamente Deus quem tirou dele as coisas, mas teve a permissão de Deus, então na visão deles foi Deus quem fez, né? Foi Deus quem tirou a família dele, foi Deus quem tirou os bens dele, foi Deus quem tirou a saúde deles. Então todos eles temeram por isso. Mas na mente de Jó, isso não é justo. Por quê? Porque ele sempre andou nos caminhos do Senhor. Ele até fazia holocaustos para que, se porventura algum de seus filhos houvesse pecado, houvesse cometido algum erro durante as festas, né, já teria o holocausto ali. Então, para você ver a mente humana, né? Então, assim, enquanto ele estava bem, estava tudo ótimo, tudo era Deus, tudo era maravilha. Mas no momento difícil, ele estava querendo se justificar com Deus, né? Ele estava querendo debater com Deus, embora ele estava conversando com os amigos ali, mas ele estava querendo debater com Deus, se justificar para Deus. Falou, querendo falar para Deus, falou, peraí, eu sempre andei nos seus caminhos, por que está me acontecendo isso tudo agora, né? Por que eu perdi tudo, tô doente desse jeito? E com Deus, você não se debate com Deus, né? Você não se, aliás, não se debate, né? Ficou esquisito isso. Não se discute com Deus, né? Com Deus você só segue. Lembra Abraão? Né? Deus pediu para que ele levasse seu filho para o sacrifício, né? Para o holocausto. Abraão foi, levou, mas na hora Deus providenciou o carneiro e tal. Ali foi uma prova de fidelidade, porque Deus ele é fiel para conosco, né? Se você provar Deus, ele mostra para você a fidelidade dele. Mas para nós mostrarmos a nossa fidelidade, isso é muito difícil. Por isso que muitas vezes Deus nos coloca à prova, né? E nesse caso de Jó é isso, é uma prova, né? Ele permitiu que Satanás o provasse ali, o tentasse, né? Tirasse tudo que Deus lhe deu para ver até onde Jó iria. Ele permitiu isso exatamente por isso, porque para o ser humano provar a sua fidelidade é difícil, né? Aliás, na realidade, ultimamente é difícil a fidelidade entre os próprios seres humanos. Eu não estou falando só de casamento, não, gente. Estou falando de uma maneira geral. Eu estou falando entre casais, entre amigos, entre famílias, entre políticos. Estou falando de uma maneira geral.
é difícil provar uma fidelidade, né, entre humanos. Imagine só a fidelidade de um ser humano para com Deus. Então, muitas vezes Deus nos põe à prova. E é nesse momento que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, com as nossas ações e principalmente com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Porque nesse momento em que a gente está passando por um momento difícil, a gente tem que se fortalecer ainda mais, a gente tem que se apegar mais ao Senhor e dizer ao Senhor, né, eu não sei o que está acontecendo nesse momento, né? Eu não sei de onde está vindo isso. O que eu sei é que o Senhor deseja vida e vida com abundância para os seus servos. E eu tomo posse dessa palavra. E vamos junto. Eu acredito na promessa e vamos junto. Então nunca duvide do Senhor e muito menos tente se justificar, até mesmo porque ninguém é santo. Mesmo Jó, com tudo o que ele fez, andando em retidão, andando sempre nos caminhos do Senhor, ele não era santo, né? Por que ele não era santo? Porque ele é nascido do pecado, como todos nós, né? O único que foi santo foi Jesus Cristo, que nele não havia pecado, porque ele foi concebido do Espírito Santo, né? Ele não foi concebido do pecado. Então preste bem atenção e não tente barganhar com Deus, não tente conversar, fazer coisa, não. Com Deus, sim, sim, não, não, não tem meia conversa, tá? Não existe meia verdade, meia mentira, ou é ou não é. Então pense muito bem, reflita, em caso de dúvida, ajoelhe-se, converse com Deus, peça uma direção a Ele, peça esclarecimento a Ele, tá? Não faça nada, como se diz assim, não faça nada sem pensar, não faça nada de supetão, no calor do momento. Toma suas decisões com cautela. Respire fundo e converse com o Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, Pai, por tua mensagem. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, em suas finanças, Pai. Toque em seu emocional, em seu psicológico. Abre os seus olhos espirituais, Pai, para que ela veja à sua volta o que está acontecendo e assim possa tomar a decisão correta de tomar o caminho, de seguir o caminho verdadeiro, Pai. Peço a Ti pelos nossos familiares, pela parentela de meu esposo, Pai. Proteja cada um, Senhor. Traga todos para o seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos esteja guiando cada um deles de acordo com a tua vontade, Pai. Peço a Ti, Pai, pelos Teus filhos. Necessitamos de Ti, Senhor. Nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.